a gente. Jovens campeões, atletas da Unisanta são homenageados após vitória no Chile. O jornalista André Azenha é o entrevistado de hoje. Ele fala sobre o seu blog, cinema, seu trabalho de assessor de imprensa e sobre cultura na região. 125 anos da abolição da escravatura no país. O assunto é o tema do quadro Memória. Ele é um jornalista apaixonado por cultura. É inclusive um dos incentivadores aqui da região. Nossa equipe bateu um papo com André Azenha. Desde pequeno eu sempre gostei de ver muito filme e tal, mas eu fui fazer jornalismo porque achava que escrevia razoavelmente bem, tirava notas boas em redação. E bem no comecinho o intuito era seguir pro esporte, assim, não era nem nada cultura. Eu tinha pensado antes em fazer arquitetura, porque eu desenhava um pouco também. Mas daí já durante a faculdade eu passei a gostar muito de crítica musical, né? Eu via muito filme, mas gostava de ler as críticas de música, me formei, fiquei como muitos dos estudantes, dos recém-formados em jornalismo, aí patinando um pouquinho, sem saber o que fazer. E comecei a trabalhar em outras coisas e escrever de graça para muito lugar, colaborando com crítica de música e tal, até que chegou uma hora que caiu a ficha, assim. Eu via muito mais filme do que acompanhava os lançamentos de CD e em show. E aí comecei a escrever sobre cinema, só que eu fui pesquisar, estudei roteiro, aí decidi me aprofundar. A música virou só paixão e o cinema, enfim, no começo uma prática não remunerada. Aí daí eu fui trabalhar em São Paulo fazendo assessoria de imprensa, comecei a fazer a Veja Litoral também, então trabalhava lá e aqui. Ali foi onde eu consegui alguma bagagem, porque a pressão, o ritmo de trabalho é muito maior. Aí de tanto insistir, trabalhar com o Rubens Evaldo Filho, que foi um grande aprendizado, começaram a surgir os trabalhos para valer mesmo, né? Remunerados, enfim, podendo escrever crítica, aí escrevi para a Época São Paulo. Revisei livro, comecei a dar oficina de crítica de cinema e por aí foi. Hoje, enfim, é uma parte das coisas que eu faço é voltada para crítica de cinema, entre outras coisas que envolvem assessoria de imprensa, continuo fazendo a Veja Litoral, colaborando com outros veículos aí de comunicação. Tem gente que fala animador cultural. Produtor também, não sei se eu chego a tanto, porque eu vejo outros colegas que fazem produção de forma muito mais aprofundada, com muito mais conhecimento. Tem coisas que eu faço só como assessor de imprensa, eu não tenho envolvimento com a produção, e isso pode causar algum tipo de confusão em quem tá de fora, né? Então eu tento deixar bem claro que é só minha participação como assessor de imprensa, que eu procuro me envolver completamente, mas fazendo esse trabalho e os projetos que eu faço com o Cinezen, com o Culturalmente Santista. Há casos de como o Cine Rocks, que o Toninho Campos é um sujeito empreendedor e a gente acaba fazendo parcerias, né? Então faz pré-estresse, ele abre espaço para que eu consiga fazer coisas do Cinezen lá e tal. Enfim, são coisas diferentes, assessoria e os projetos com os bate-papos e tal. Eu tento ter esse cuidado. Talvez isso não transpareça para quem está de fora, mas eu procuro, até porque não é justo com quem está me contratando, mas está organizando um mega evento e alguém achar que eu tenho participação na produção. Não tenho, eu só estou divulgando. O Santos Jazz Festival eu fui responsável por fazer a assessoria para o Brasil. E quando você tem os mecanismos, você pegar o software que se usa em assessoria, o programinha, você sabe trabalhar, independe de você estar em São Paulo ou aqui, ainda que exista algum tipo de barreira na hora de você telefonar, você mandar o e-mail, tá lá o 13 ao invés do 11, mas o Santos Jazz Festival foi noticiado na Folha de São Paulo, no Estadão, na Carta Capital, meia página na revista Cult, 2 blocos no programa Metrópolis, que é o principal programa de cultura, né, na TV Cultura, Rádio CBN, Jovem Pan, Bandeirantes, sites e diários de todo o país. Então, assim,
Se você consegue pegar o ritmo de assessoria e tendo as ferramentas, você consegue fazer o trabalho daqui e divulgar para qualquer lugar do país, né? A questão é bem complexa, né? Assim, tá melhorando as leis de incentivo, tem o Facult aqui, que é um fundo municipal, mas é difícil para todo mundo, né? Cultura sempre é a pasta do governo que tem o menor verba, é o caderno, a editoria do jornal que tem o menor número de páginas, é complicado e não é uma questão nossa, é uma questão nacional, até de outros países, que vem há gerações e gerações. Mas tem muita gente boa, senão até não existiria um projeto como Culturalmente Santista se não tivesse quem poder levar para falar para essas pessoas, né? E Santos sempre foi um celeiro, a Baixada, nós temos nomes bacanas em Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, por aí vai. Só nessa programação a gente tem o José Roberto Toreiro, é um cara de Santos, escritor, que tem livros best-sellers, foi indicado para o Oscar, curta-metragem sobre a vida do Pelé, a infância do Pelé. Tem o Rubens Evaldo Filho, que é o maior crítico de cinema da história do país, é de Santos. O Charles Miller, que faz com o Cláudio Botelho os grandes musicais, adaptações da Broadway, é daqui da região. E aí tem os que estão aqui também, que batalharam e ficaram. Você tem vários nomes legais em várias áreas. E o importante é não desistir, não se cansar e insistir, né? O Culturalmente Santista é um evento que começa como um ato de resistência, assim como tantos outros. E a gente tem um festival que já tem 10 anos, que é o Curta Santos, temos um festival de jazz, temos um festival literário, recebemos o Mirada, que é um festival latino-americano de teatro, temos o Festa, que é um festival de teatro amador com mais de 50 anos. Então tem uma tradição, tem muita gente boa. Talvez o público, parte do público ainda não abrace a causa de, enfim, prestigiar essas pessoas, mas é algo que, assim, batalhando, divulgando, a imprensa aqui da Baixada já de anos para cá começa a dar mais espaço. Então, a perspectiva é positiva. O momento econômico sendo bom também facilita para todo mundo, né? Promessa para as Olimpíadas de 2016. Jovens nadadores da Unisanta ganham medalhas no Chile e são homenageados pela direção. No peito, as conquistas. Matheus ganhou 3 medalhas de ouro e uma de bronze. Felipe, 3 de ouro e uma de prata. Esse foi o resultado do Campeonato Sul-Americano Juvenil de Esportes Aquáticos, realizado no Chile. Os dois participaram da competição pela primeira vez. Foi minha primeira medalha de ouro internacional, que foi muito bom, assim. Como é a primeira, a gente nunca esquece. Toda medalha de ouro, não importa se for internacional ou de algum campeonato nacional, é importante e conta na carreira de todo atleta. A homenagem foi no pátio da universidade com os colegas de classe e os diretores da instituição. Mas os campeões não pararam por aí. Os dois são promessas para as Olimpíadas de 2016. A gente treina para esse objetivo e a gente coloca esses objetivos intermediários, né? Então, se ele vai alcançando ou não, a gente vai reajustando esse caminho. Mas o foco principal é as Olimpíadas de 2016. A gente vai começar isso daí em agosto, que tem o Campeonato Mundial de Júnior, e a gente está querendo um pódio também nesse Campeonato Mundial de Júnior. Mais de 100 anos se passaram. O dia 13 de maio de 1888 foi marcado por um feito histórico para a sociedade brasileira. No quadro Memória de hoje, você recorda como foi a abolição da escravatura. A mão de obra no Brasil foi extinta no século XVIII e início do século XIX. Porém, os portugueses usavam os índios para trabalhos nas lavouras e nas casas dos senhores do Império. Mas a intercessão de religiosos a favor dos índios acabou enfraquecendo o poder dos portugueses e eles não conseguiram sustentar o trabalho escravo indígena. Diante dessa situação, os colonizadores portugueses passaram a viajar para a África, de onde traziam negros para substituir o trabalho dos índios. Os escravos eram submetidos a trabalhos duros, sem remuneração e sem qualquer direito à cidadania.
Castigos eram dados aos mais rebeldes. Muitos morriam após surras de chicote em troncos ou ao passar vários dias sem água ou alimento. O comércio de escravos e mão de obra sem custo durou pelo menos 300 anos, e para muitos esse tipo de trabalho era normal. Isso aconteceu principalmente pela economia do país depender única e exclusivamente do trabalho dos escravos. A história começou a mudar quando um grupo de abolicionistas começou a lutar pela liberdade dos negros no Brasil. A luta dos abolicionistas durou longos anos. O primeiro passo aconteceu em 1850, com a extinção do tráfico negreiro. Após 30 anos, outra lei foi a favor dos escravos, a dos sexagenários, que beneficiava os negros de mais de 65 anos. Finalmente, em 13 de maio de 1888, liberado pela princesa Isabel, todos os negros ficaram livres dos trabalhos escravos e foram alforriados. A abolição da escravatura foi um marco na história do país. Hoje, essas histórias são retratadas pela dramaturgia brasileira. Pede clemência, nego maldito. O céu, faz tempo que eu não vejo uma noite tão bonita. Por hoje é só, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta. Até lá!